Capítulo 2. A expectativa de Isabel antes do DDA. Isabel acreditava que depois de tantas lutas, havia finalmente encontrado um ponto de paz em sua vida. Ela já havia superado tantos abusos em sua vida, uma gravidez precoce, perdas devastadoras e desafios emocionais que pareciam intransponíveis, mas que foram uma a uma sendo vencidas e curadas. Mais do que nunca, ela se sentia conectada a Deus, com uma intimidade espiritual que lhe dava a certeza de que, qualquer que fosse o próximo desafio, Ele estaria ao seu lado. Isabel já enfrentara tantas tempestades que acreditava estar preparada para qualquer outra que pudesse surgir. No entanto, mesmo em meio a essa paz, pensamentos indesejados surgiam, silenciosos, sem pedir permissão. Ela sabia que Deus operava de maneiras misteriosas, e isso lhe trazia conforto. Contudo, nos últimos meses, Isabel começou a perceber uma mudança. Pensamentos repetitivos e perturbadores voltavam à sua mente, trazendo insegurança e medo. Isabel sabia que esses não eram pensamentos de fé, mas de dúvidas que a incomodavam profundamente. E então, algo inesperado aconteceu. Algo que colocaria sua fé e força à prova. Um dia, uma gravação chegou em suas mãos. Isabel tinha uma vaga ideia do que se tratava. Seu nome fora mencionado em uma conversa entre pastores. Pelo que ouvira falar, as vozes envolviam fofocas e julgamentos. Mesmo assim, ela hesitava em ouvir o conteúdo. Sabia que permitir que aquelas palavras entrassem em sua mente poderia desestabilizá-la. O medo de não ser capaz de lidar com tamanha injustiça a atormentava. Isabel tinha medo de perder o controle emocional, de se ver dominada por sentimentos que ela já acreditava ter superado. As injustiças do passado ainda pairavam sobre ela, como um fantasma constante, lembrando-a de que, por mais que avançasse, o passado sempre tinha o poder de voltar e mexer com suas emoções. Certa vez, Isabel escreveu em seu diário: "Qual será a sensação depois que tudo isso acabar? Depois que eu contar, registrar, organizar, esses pensamentos que sempre voltam vão parar? Porque eles voltam. Sempre voltam. Quando ninguém sabe e ninguém percebe. Eles não precisam de autorização. Voltam quando menos espero. E lá estou eu, mais uma vez, imersa em lembranças, nos acontecimentos, nas justificativas, nas revoltas, nas injustiças, nas palavras não ditas. Calada. Só na mente. Meu dia já não será mais o mesmo, eu sei. Esses malditos gatilhos. Só quero que parem. Sim, estou disposta a tentar. Acredito que vou conseguir. Creio que isso poderá me libertar." Ela sabia que não podia continuar fugindo. Deixar os áudios guardados, intocados, parecia uma solução temporária. Mas Isabel também sabia que isso era evitar o que, talvez, Deus estivesse pedindo para que ela enfrentasse. Sua confiança em Deus era inabalável, mas ainda assim ela se perguntava: e se eu não for forte o suficiente para ouvir isso? E se isso me derrubar novamente? O sentimento de dúvida era constante, mas, com o tempo, Isabel começou a perceber que Deus a estava guiando de maneira sutil. Ele não a estava deixando sozinha nessa batalha. Isabel sentia que o tempo de enfrentamento estava chegando, mas ainda hesitava em saber como isso aconteceria. Sem o DDA, detector de abusos, Isabel sentia-se desprotegida. A ideia de ouvir aquelas gravações sozinha a amedrontava. E se o conteúdo das conversas fosse mais cruel do que ela imaginava? E se, ao ouvir, ela perdesse o controle? Isabel estava dividida entre a fé que a sustentava e o medo de reviver a dor de uma injustiça. Ela ansiava por um refúgio, um espaço onde pudesse processar o conteúdo doloroso de forma segura. Mas sem uma ferramenta que a ajudasse a organizar seus pensamentos e emoções, Isabel sabia que estaria vulnerável. Sozinha, ela teria que lidar com cada palavra dita, com a sensação de que aqueles julgamentos poderiam ecoar em sua mente por muito tempo. Será que estou pronta para ouvir o que disseram de mim? Será que consigo passar por isso e seguir em frente? Isabel se questionava. Ela entendia que o que iria ouvir seria doloroso, mas também sabia que precisava encarar a verdade. Antes de conhecer o DDA, Isabel sentia-se presa.
Sabia que o processo de cura envolvia enfrentar seus medos, mas, ao mesmo tempo, sentia-se paralisada pela ideia de revisitar os julgamentos que a feriram. Por muito tempo, evitou o confronto direto, preferindo manter os áudios guardados na esperança de que o tempo apagasse as feridas. Meu objetivo é viver um processo de cura e libertação. Por muito tempo, eu não quis ouvir os áudios que chegaram a mim, porque conheço como são formados os pensamentos. Eu sabia que as vozes ficariam reverberando em minha mente exaustivamente. Isabel sabia que aquelas conversas não eram apenas sobre ela, mas sobre o que ela representava para as pessoas que deveriam ter sido seus guias espirituais. O medo de ouvir aquelas vozes e descobrir como sua imagem fora distorcida a mantinha em silêncio. Ela sabia que, uma vez ouvidas, aquelas palavras ficariam gravadas para sempre. Isabel estava diante de uma decisão crucial. Seu maior desejo era encontrar libertação, mas o medo de ser derrubada por mais uma tempestade a mantinha em dúvida. Antes de ter contato com o DDA, Isabel enfrentava esse dilema sozinha, pedindo a Deus forças para o momento certo. Agora posso falar. Isabel ansiava, mesmo sem saber ainda como ou quando, pela oportunidade de, finalmente, dar voz à sua verdade. Mais do que o que diziam a seu respeito, era sobre sua própria história, sua verdade e sobre como ela escolheria narrá-la.